Fala galera, Zava Limanara, tamo junto. Hoje é 9 de julho e estamos aqui no coração de São Paulo, bem em frente ao obelisco do Ibirapuera. E esse monumento é símbolo de um dos episódios mais marcantes e contraditórios da história brasileira, a Revolução Constitucionalista de 1932. É isso mesmo, pessoal. E que foi essa revolução? Quem lutou, por quê e o que ela diz sobre a gente hoje? É sobre isso que a gente vai conversar aqui, história no local, porque a gente estuda história onde ela aconteceu. Roda a vinheta e vem comigo, de volta os vídeos externos, hein? Estamos juntos, vamos lá! Bom, pessoal, aqui de frente ao obelisco do Ibirapuera, aqui em frente ao Parque do Ibirapuera, aqui no centro de São Paulo, né, pessoal? A gente está aqui para discutir um assunto muito importante, que foi a Revolução Constitucionalista de 32. Isso mesmo, ó, pessoal. Então, já peço para vocês, se inscreve no canal, aí ative o sininho para receber as notificações. Vem com a gente para vocês não perderem nenhum detalhe. Hoje a gente vai falar sobre a Revolução de 32 com alguns detalhes, né? Quem começou o conflito, por que estourou essa guerra, como ela terminou e no final a gente vai entender o que esse obelisco representa e por que ele ainda fala com a gente em pleno 2025. Tudo bem? Então, ó, já aí, papel e caneta, estamos estudando, estamos aqui, ó, né, o movimento da rua, estamos na rua, estamos aqui discutindo em frente a um monumento histórico muito importante para a história de São Paulo, para a história do Brasil, obviamente. Para entender 1932, a gente precisa voltar um pouco, né, na chamada República Velha. Tem vídeo completo aqui sobre a República Velha, tá? O Brasil vivia sobre a famosa política do café com leite, com uma alternância de poder entre São Paulo e Minas. Era uma república excludente, né, controlada pelas elites agrárias. E em 1930, uma crise política rompe esse equilíbrio e Getúlio Vargas perde as eleições, denuncia fraude, recebe apoio dos militares e de oligarquias do Sul e do Nordeste e dá um golpe. Assume o poder como chefe de um governo provisório sem Constituição, sem Congresso, sem eleições. E São Paulo, pessoal, que vivia dominando aí a política do café com leite há décadas, perdia espaço. A elite paulista é afastada e aí que vem em confronto com o governo federal como um todo. É aí que a gente pode pensar o estopim, né, o início dessa revolução que vai acontecer a partir de 1932, tá? Então nós temos aqui que pensar aí o porquê que esse evento continuou. A gota d'água foi quando jovens estudantes paulistas, Martins, Miragalha, Drauzio, Camargo, durante um protesto contra o governo Vargas, né, então são as iniciais aí que formam um movimento chamado MMDC, que transformou aí em símbolo da revolução. E no dia 9 de julho de 1932, tropas paulistas se levantaram em armas contra o governo federal. A justificativa era exigir a convocação de uma nova Constituição, mas por trás disso havia também o desejo da elite paulista de retomar o seu protagonismo político e econômico. A guerra estava então começando e São Paulo se preparava para enfrentar o Brasil. No caso aí, o governo provisório de Getúlio Vargas. Beleza? Então, como foi esta guerra, né? O que realmente foi? Então a gente pode pensar, pessoal, que foi uma guerra bastante dura, uma guerra que pegou aí, né? Ela durou 3 meses, na verdade, né? São Paulo combateu praticamente sozinho contra o Exército Federal de Getúlio Vargas, né? E os confrontos aconteceram em várias partes do Brasil, né? Em várias partes do Brasil tiveram esses confrontos, ali entre São Paulo e Minas, tá? Na região de Jacutinga, por exemplo, mas também houve confrontos aqui na cidade de São Paulo. E, né, cerca de 85 mil paulistas pegaram em armas, muitos eram jovens voluntários, civis, estudantes, profissionais liberais que lutavam nas trincheiras, nos morros, nas ferrovias e no interior paulista. As tropas federais vinham de Minas, do Sul, do Nordeste. Foi uma guerra civil, teve enfrentamentos violentos, mortes, destruição e teve também, né, esperança. Muita gente acreditava que estava lutando por um país mais justo, com regras claras, com instituições sólidas, né? Então, mas em outubro de 1932, São Paulo se rende, a revolução é derrotada militarmente, este é o ponto, é isso que mais se discute, né? Foi derrotada militarmente pelo governo federal, né? Mas os resultados e as contradições ficam aí.
A gente pode pensar, né, que o resultado da Revolução de 32 é o que mais é pensado, né? Agora a pergunta fica, né, valeu a pena tudo isso? Depende de como que a gente lê a história. Militarmente, a Revolução perdeu, mas politicamente ela fez barulho, né? Pois anos depois, em 1934, Vargas cedeu à pressão e promulgou uma nova Constituição. A vitória foi parcial, mas foi significativa. Por outro lado, a Revolução também foi marcada por contradições, né? Foi liderada por oligarquias que antes controlavam o poder, falava de democracia, mas não era um movimento inclusivo. Defendia a legalidade, mas para manter privilégios, né? Isso que é o grande ponto. Mesmo assim, não dá para negar o sacrifício de quem lutou, de quem acreditava com sinceridade na ideia de um país com mais ordem e justiça. Esse talvez seja o grande ponto, beleza? E como pensar agora, né, esta memória, né? A gente pode pensar a memória da Revolução. O obelisco, né, de 1932, no qual a gente está aqui falando dessa discussão, é um monumento, né? Então o obelisco do Ibirapuera, né, que foi projetado em 1947 e só ficou pronto em 1970, tem 72 metros de altura e mais do que um marco visual, ele é um mausoléu, né? É aqui que estão enterrados os combatentes da Revolução, inclusive os jovens do MMDC, que é um símbolo da memória paulista, né? Mas também é um lugar de silêncio, de reflexão na memória, na história, né? A memória é a escolha. E todo monumento diz mais sobre o presente do que sobre o passado. E o obelisco exalta aí a coragem, mas também nos lembra das disputas de poder, nos faz perguntar que tipo de democracia foi defendida, né? Quem foi ouvido naquela história e o que isso tudo ensina pra gente hoje, né? Então, pessoal, aqui de frente ao obelisco de 32, em frente ao Parque do Ibirapuera, no centro de São Paulo, né? Nós estamos então fazendo uma reflexão histórica sobre essa Revolução de 32. O 9 de julho não é só feriado, é convite à consciência. E esse obelisco aqui não fala só de 1932, ele pergunta pra gente agora o que estamos fazendo com a nossa democracia, o que estamos fazendo com a nossa história. É isso mesmo, pessoal. Se você gostou dessa reflexão histórica, se você gostou dessa história no local, né, então clica, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe o conhecimento, pessoal. Ele pode mudar vidas. É isso mesmo. História no lugar, história vida. Voltamos aos vídeos externos. Vira e mexe, a gente traz alguns vídeos externos para vocês aí para pensar. Zabo Lima na área. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.